Oi, gente. Vamos pegar esse resumão aí do intervalo? Então, vou colocar aqui, tá? Vou escrever aqui. O intervalo, ele pode ser representado de três maneiras, tá? Então, a primeira maneira é na reta, ó. Segunda maneira é através da própria solução, né? Maior ou igual. E a terceira maneira seria os elementos, que são os números. Pronto. Então, só para a gente relembrar essa parte. Então, o que nós vamos fazer? Vamos montar esses intervalos. Vou pegar esse primeiro intervalo, tá? Colchete fechado, então significa que os intervalos são fechados. Então, vamos colocar em relação à reta. Vou passar uma reta, ó. Pronto, passei uma reta. Vou marcar os intervalos, sempre na ordem. Eu tenho o número 2 e tenho o número 4. Vou colocar o número 2 e o número 4, ó. O que acontece? O colchete ele tá fechado aqui e o colchete ele tá fechado aqui. Tá vendo? Então significa que o intervalo ele é fechado. Então eu vou pintar essas bolinhas, ó. Fechado, fechado. Então o intervalo vai do 2 até o 4, ó, o intervalo aqui, tá? Então essa aqui seria uma resposta em relação à reta numérica, tá? Agora eu vou pôr essa resposta em solução, maior, menor. Então, ó o 2. O 2 ele vai ser menor. Por que menor? Porque aqui, ó, eu tenho x, tá vendo? Nesse meio. Então, o x, ele pega todo esse intervalo, além do 2 e além do 4. Então, o 2 vai ser menor que o x e o x menor que o 4. Tá nesse intervalo. Só que aqui, o intervalo, ele tá fechado. Ó o 2 fechado, ó o 4 fechado. Então, aqui, eu tenho que colocar aqui um sinal de igual, ó. Tá? Então, 2 menor ou igual a x e x menor ou igual a 4. Pronto. Então, resposta na reta, resposta na solução e agora a resposta através dos elementos, que são os números, o conjunto numérico. Então, vou abrir uma chavinha e vou pôr os números. Olha o 2, ele tá pintadinho, então o 2 faz parte. 2. Depois, entre 2 e o 4, eu tenho o número 3, ó. E olha o 4, tá fechadinho, então o 4 faz parte também. E aí, eu fecho a minha chave. Aí eu tenho as três respostas, certo? Lembrando, aqui tá na reta, através do intervalo, é uma resposta através do próprio intervalo, solução e elementos. As três significam a mesma coisa, tá? Sempre tem que olhar o que ele tá pedindo, se ele quer em intervalo, se ele quer em solução, se ele quer os elementos, tá? Tem que olhar o enunciado. Agora vamos pro próximo exemplo aqui que eu peguei, que tá na apostila também. Ó, vou pegar esse aqui, tá vendo? Os mesmos números, vou fazer a mesma jogada. Novamente, reta numérica, ó a reta. Vou marcar o intervalo, ó, a reta ficou retinha. Vou marcar o intervalo agora. Número 2, sempre seguindo a ordem numérica, hein? Número 2 e 4, ó. Só que agora, ó o 2, tá com o intervalo aberto, então a bolinha vai ser aberta. Só que o 4 tá com o intervalo fechado, então bolinha fechada. Ó, agora eu vou ligar os intervalos. Vou ligar o intervalo, ó o intervalo aqui, ó, tá? Essa minhoquinha aqui é a representação do x, tá, gente? Então, resposta na reta já foi. A representação na reta, né? Agora eu vou para a solução. Ó o 2. O 2, ele vai ser menor que o x, tá vendo? E o x vai ser menor ou igual a 4. Aqui não tem igual porque, ó, o 2, o intervalo é aberto, ó, tá? Então, eu tenho x e depois menor ou igual a 4, o 4 faz parte, porque a bolinha tá pintada, hein? Tá? Pronto, então já foi a solução. Agora eu vou colocar em elementos. Em elementos, vou abrir uma chavinha e agora eu vou pôr esses elementos. Ó, o 2, ele tá aberto, então ele não faz parte da resposta. Então, esse x aqui tá representando o número 3, tá vendo? E o próprio 4, porque o 4 faz parte do intervalo. Então, o número 3 e o número 4. E fecho a chavinha com os elementos, certo? Então, novamente, três respostas, tá? E aí você tem que ver o que ele pede o enunciado, tá? Vamos para o próximo exemplo. Aqui é só exemplo para relembrar o que vocês viram no passado. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Mesmos números. Passo a reta, ó, indicação, opa, indicação de
De reta, já foi. Vou marcar os elementos agora. Eu tenho o número 2 e eu tenho o número 4. Vou até pôr aqui, ó, 2 e o 4. Vou olhar os colchetes para ver se eles estão abertos ou fechados. Ó, aqui tá aberto e esse aqui tá aberto. Então, os dois intervalos são abertos. Tá vendo? Ó, aberto e aberto. Agora eu vou montar o intervalo. Vou ligar o intervalo entre eles, que é a representação do x. Ó, o x aqui. Tá? Então, na reta numérica já foi. Agora eu vou passar isso para a solução. Olha o 2. O 2 ele vai ser menor que o x e o x vai ser menor que o 4. Tá vendo? Não existe igual em nenhum dos dois. Tá vendo? Porque aqui tá aberto e aqui tá aberto. Ó lá. Certo? Agora eu vou colocar isso em elementos, que são os números. Abre a chavinha. Ó. Abri a chavinha. O 2 ele não faz parte, porque tá aberto, e o 4 não faz parte. Então, quer dizer que esse x aqui, ele tá vindo representar só o número 3, ó. Porque entre 2 e 4 tem o 3. Então, esse x é o próprio 3, tá? Então, uma única resposta. Ah, e se não tivesse nenhum, professora? Vazio, tá? Agora, vamos pegar aqui o infinito, mesmo esquema, representando todos eles, tá? Só para relembrar, ó. Novamente, vou puxar a retinha. Pronto, pronto. Reta. O que eu vou fazer com a reta agora? Vou encaixar os elementos. Só que agora eu tenho menos infinito, tá vendo? E menos infinito é essa parte negativa para cá. Então, eu vou localizar o 4. Localizei o 4, ó. O 4, tá vendo? Só que o intervalo do 4, o colchete é aberto. Então, o 4 precisa ser aberto. E esse intervalo vai do 4, que é um intervalo aberto, menos infinito. Então, menos infinito, ele vai para essa parte, ó. Vai embora até o final, porque vai para o lado infinito, certo? Então, aqui está a resposta na reta. Agora, eu vou colocar essa resposta na solução. Ó, o 4 e aqui é o x, ó. Lembrando que toda essa cobrinha aqui representa o x. Então, o x, ele é menor que o número 4, ó. X menor que 4. Por quê? Porque o x pega todo mundo aqui do infinito, ó. Todo mundo, tá? Agora, vamos pôr em valores isso, em valores. Ó, vamos abrir uma chavinha, ó, certo? E vamos colocar esses elementos. Olha o 4. Ele não faz parte, tá vendo? Que ele tá aberto. Então, eu sei que se eu for pôr valores, seria do 3 pro menos infinito. Então, eu tenho menos infinito, ó, porque ele vai pro menos infinito, tá vendo? E o número 3, ó lá, tá? Porque o 4, ele tá aberto, então ele não faz parte dos elementos, tá? Ele só tá marcando o início desse intervalo, mas ele não faz parte, ó lá. X menor que 4, então o x, ele é 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e vai embora pro menos infinito, tá? Então, essa aí é a respostinha. Na verdade, as 3 são respostas, tá? E aí, vamos pegar o último aqui. Olha o último, tá? Vamos lá no último. Mesmo esquema dos outros, tá? Vamos pôr as 3 respostas. Primeiro a reta. Vou puxar a reta. Pronto, puxei a reta. Vou marcar aí os elementos. Só que agora, ó quem eu tenho aqui, ó, intervalo aberto e é menos 2. Então, vou abrir aqui e vou marcar o menos 2, ó. Só que agora eu tenho infinito. Infinito é sempre aberto, não tem como a gente fechar o infinito, né? Só que agora é mais infinito. Então, ó, mais infinito. Ó o x aqui, ó. Tá vendo? Ó o x, é todo esse infinito. Pronto. Então, na reta numérica já tá aí. Agora, vamos colocar isso na solução. Ó o x. X, ele vai ser maior, tá vendo que o x é maior que o menos 2? X vai ser maior que menos 2. Tá vendo? Aí o igual, não tem igual, ó, intervalo aberto, tá? Agora vamos pôr em elementos, que são os próprios números. Elementos, x é maior que menos 2. Quem que é maior que menos 2? Porque vai embora para o infinito. Então, maior que menos 2 é quem? Menos 1, ó. Menos 1, e aí eu coloco uma vírgula, mais infinito, ó.
E aí eu fecho o intervalo. Ou seja, ele vai do -1 e vai embora lá para o infinito, tá? Então, representação tá aqui, tá? Essa parte só era para relembrar, tá?